99723493. Mande o seu recado, o seu alô, a sua mensagem, que daqui a pouquinho tem a participação do ouvinte aqui na CBN Joinville. 3 horas e 6 minutos, 3 e 6 para você ligado aqui na CBN. Como todas as quartas-feiras, a gente recebe o pessoal do Instituto Reage aqui no estúdio da CBN Joinville, falando sobre a avalanche grisalha, os cuidados com os nossos idosos, os nossos velhinhos, né? O que é muito importante. E hoje, um assunto bem interessante, as alterações do nariz. Isso mesmo, o nariz ele se altera quando a gente envelhece e agora a gente vai entender o porquê disso com o médico neurologista Dr. Anderson Merkley, presente aqui no estúdio da CBN Joinville e também otorrinolaringologista. Tudo bem, doutor? Boa tarde, um prazer tê-lo conosco aqui na CBN Joinville, tudo certo? Tudo certo, boa tarde, o prazer é todo meu. Doutor, por que o nariz envelhece? Essa é a grande pergunta. A gente envelhece, A gente, o nariz junto, né? O nariz também faz como parte, o nariz ficar né? intacto ali, Pois né? pois é. Mas vai envelhecendo como tudo, né? A característica principal desse envelhecimento do nariz é a perda, né, da sustentação, dos ligamentos, dos músculos desse nariz, que acabam atrapalhando a respiração com o passar dos anos, né? Além, claro, da parte estética que vai mudando, né? O nariz da princesa sempre foi mais arrebitado e o da bruxa mais caído, né? Exatamente. Doutor, por gentileza, é verdade que o nariz cresce com o passar da idade? Isso procede ou não? É mais ou menos, Mais né? ou menos. O que acontece e que dá muito dessa imagem de que o nariz está envelhecendo, justamente porque a ponta vai caindo, é essa falta da musculatura, dos ligamentos, essa falta de sustentação, né? Por isso que muitas cirurgias hoje, as cirurgias mais modernas, os tratamentos, eles tentam recuperar aquela posição antiga do nariz, eles tentam levantar um pouco a ponta, né? Então já existem procedimentos estéticos para corrigir ali o nariz, seria isso, né? Sim, na verdade a gente tem tanto estéticos como funcionais. Certo. Né? Então a gente chama de funcional quando queremos melhorar a função realmente, a melhora da respiração. E na maioria das vezes as pessoas querem fazer as duas coisas, né? Sim. Você levantou um pouquinho a ponta do nariz, mesmo que o teu objetivo principal tenha sido melhorar a tua respiração, a parte funcional, todo mundo quer o nariz um pouquinho mais em pezinho para parecer um pouco mais jovem. Exatamente, dá essa impressão, né, Sim, sem na dúvida. estética, né? Estamos conversando aqui na CBN Joinville com o Dr. Anderson Merkley, otorrinolaringologista, médico neurologista também, falando sobre o nariz nos idosos, né? O nariz também envelhece, assim como todas as partes do corpo, né? O que é meio óbvio, né? Doutor, por gentileza, você falou que com o passar do tempo, né, com a questão das mudanças por conta da idade, a respiração fica um pouco mais dificultada, né? Por que isso exatamente acontece e se isso pode trazer algum tipo de problema ou agravar problemas já existentes na pessoa, no caso? Ah, sem dúvida. O nariz ele não é simplesmente um adereço estético, né? É um órgão cuja função é de preparar esse ar para esse ar chegar nos pulmões. Então, o nariz ele filtra, ele esquenta, ele umedece esse ar. E o que vai acontecendo, além das causas comuns de obstrução, que todo mundo conhece, os desvios de septo, as chamadas carnes esponjosas, que são as conchas nasais, né? O que vai acontecendo é que com a idade, a queda da ponta, essa deformação que o nariz vai sofrendo, vai mudando as angulações das cartilagens. E existe um mecanismo de válvula que passa a não funcionar direito. Então, esse mecanismo de válvula ele começa a sofrer com o envelhecimento. E isso vai causando esses problemas respiratórios. Como é que funciona exatamente esse mecanismo de válvulas, doutor? É complexa a brincadeira, sabe? Imagino. Isso vem um pouco da física ainda, da nossa época de vestibular, né? Que quando o fluxo de ar ele passa por dentro do nariz, ele cria uma pressão negativa, ele suga, né, as paredes laterais do nariz. E na física isso se chama efeito de Bernoulli, né? Então você tem a parede lateral do nariz, ela acaba colabando. E esse colabamento é o que faz a respiração ficar difícil, porque o nariz ele fica mais estreito. Existem soluções para quem não quer operar ou quem não pode operar, né? Uma das soluções para essas obstruções causadas por válvula nasal
são aqueles adesivos que muitas vezes a gente vê jogador de futebol, atleta utilizando. O dilatador nasal, O né? dilatador nasal. Sim. Então, o dilatador nasal, até mais do que uma solução, às vezes ele é um teste para ver se você vale a pena fazer a cirurgia ou não. Ah, bacana. Porque se você melhora, né? Isso desconsiderando que o teu problema seja um desvio de septo ou algum outro tipo de problema, né? Então, se usando o dilatador nasal você tem uma melhora da respiração, você é um bom candidato para fazer esse tipo de cirurgia. Porque nessa cirurgia a gente faz como se fosse um dilatador nasal, mas ele é por dentro. E ele é feito com a própria cartilagem do paciente. Para o ouvinte entender, o dilatador nasal ele vai na parte de cima do nariz, né? E ele acaba meio que puxando, né? Não sei o termo técnico, né? Enfim, né? Ele acaba meio que puxando e abrindo o nariz. Seria isso, exato. né? Basicamente. Né? Se a gente olhar o nosso nariz de frente, de lado, a gente vê que tem um pedacinho dele que ele tem um buraquinho, né? Que é o pedacinho côncavo dele. Nessa região que a gente coloca o dilatador. Certo. Então ele lateraliza a parede lateral do nariz e isso acaba fazendo com que a gente tenha essa melhora respiratória. Perfeito. São 3h13 para você ligado aqui na CBN Joinville. Doutor, sempre é necessário um tratamento para essas alterações no nariz com o decorrer da idade ou isso varia de caso para caso? Varia de caso para caso. Varia, assim, até da estrutura de cada um, do ritmo de envelhecimento de cada um. Normalmente, aqueles narizes mais fracos de cartilagem são os narizes que sofrem mais. Pacientes que têm uma pele muito grossa, que o nariz é um pouco mais borrachudo, digamos assim. Os caucasianos, que normalmente têm o nariz mais longo, mais comprido, né, pele mais clara, pele mais fina, normalmente sofrem menos. Eles não têm esse envelhecimento tão acelerado. E quais são os tratamentos para as doenças do nariz relacionadas à respiração? Depende da causa, né? Assim, na nossa região, se formos falar do mais simples, o mais básico, o mais corriqueiro, é tratar rinite. Então, existem vários tipos de rinite, as pessoas sempre associam, erradamente eu diria, que rinite com alergia. Então, existe a rinite alérgica, né? Que está relacionada a coisas orgânicas, um pó, uma poeira, um ácaro, um bolor dentro de casa. Mas existem rinites de fundo não alérgico, rinite por temperatura, rinite por umidade, rinite no ar-condicionado, a rinite por produtos químicos inalantes, fumaça de cigarro, quando você passa no corredor do supermercado e você sente aqueles produtos químicos de limpeza, né? Então, já está espirrando daí, Está espirrando, né? Então cada caso é um caso. Nesses casos, são casos que as cirurgias já não têm tanta importância. Normalmente os tratamentos são mais clínicos, né? Nós temos vários medicamentos que nós podemos utilizar e o bacana é que muitos desses medicamentos são de efeito apenas local. Para quem é da terceira idade e toma muita medicação, nós temos tratamentos que não interagem com os outros medicamentos que os pacientes já estão tomando. Então, eles são muito seguros, né, e muito eficazes. Quais são esses tratamentos, hein, doutor, por gentileza? Desde antialérgicos, né, alguns tipos de descongestionantes, mas a maioria deles são tratamentos preventivos, à base de sprays tópicos, né, sprays nasais. Você aplica esse spray dentro do nariz, ele faz uma melhora da qualidade daquela mucosa, e essa mucosa ficando menos inflamada, menos congestionada, acaba abrindo espaço dentro do nariz para uma maior entrada de ar. Perfeito. Agora são 3h16 para você ligado aqui na CBN. Estamos conversando com o Dr. Anderson Merkley, pessoal do Instituto Reage, sempre presente às quartas-feiras aqui na CBN Joinville. E estamos falando sobre o nariz, né? Esse órgão tão importante, sem nariz a gente não vive, né, doutor? Não tem como respirar. Não vive, né? é o principal órgão do corpo. É também o principal órgão do corpo humano. Doutor, é possível operar o nariz na terceira idade? Dá para fazer plástica no nariz na terceira idade também? Isso é recomendado, doutor? Sim, com certeza. Na verdade, não existe um limite de idade, certo. né? E existe sempre esse equilíbrio, né? São dois desejos que vão fazer a pessoa pensar na cirurgia. Pode ser uma cirurgia com uma finalidade estética, em qualquer idade. Então, você leva um pouquinho o nariz, você jovializa o nariz. E é impressionante o quanto mexer no nariz rejuvenesce. É mesmo, doutor? Muito mais, na minha opinião, muito mais do que as outras cirurgias estéticas da face. Porque você
levantou um pouquinho a ponta do nariz, deixou ele num ângulo um pouco maior com a tua face, né? Não é narizinho de porco, né? Que nada exagerado, sim. mas se aumentou um pouquinho aquela ponta caída, quem fizer isso na frente do espelho fica tentado a fazer a cirurgia. É mesmo, doutor? Sim, e outro motivador é funcional, você Claro. melhorar a sua respiração. No fundo, o importante é você ter o equilíbrio das duas coisas, né? Se você pensar numa cirurgia estética, não negligenciar essa parte respiratória. Não adianta você ter um nariz bonito que não respire. Né? Então, certo. Doutor, por gentileza, para quem de repente tem essa dúvida, ou para quem vai fazer a cirurgia ou pretende fazer por uma questão de saúde ou até por uma questão de estética, né? Depende muito da situação. A cirurgia na terceira idade é igual ao dos jovens ou tem alguma complicação, algum cuidado a mais que tem que ser tomado, doutor? Não, basicamente a cirurgia é semelhante. A cirurgia é praticamente igual. Existem alguns cuidados a mais que a gente sempre vai tomar, né? Então, se é uma pessoa que tem a saúde um pouco mais comprometida, mais debilitada, claro que nós vamos ser um pouco mais rigorosos na avaliação pré-operatória, pensar um pouco na segurança durante o ato da cirurgia também, ter alguns cuidados especiais ao longo do pós-operatório. Mas, via de regra, a cirurgia de nariz é uma cirurgia muito tranquila. As fotos que as pessoas às vezes veem, né, e associam com cirurgia de nariz, que o olho está um pouco roxo, a face está um pouco inchada, o medo de quebrar o nariz durante a cirurgia, não é bem verdadeiro. Hoje a cirurgia é uma cirurgia muito delicada, ela não é uma cirurgia agressiva, ela é uma cirurgia que tem a sua complexidade, mas é uma cirurgia de milímetros, né? Nós operamos com lupa. O pós-operatório tende a ser muito tranquilo e talvez o que é mais interessante é que é indolor. As pessoas não sentem dor no pós-operatório. Absolutamente nada, doutor. Faz a cirurgia de manhã, vai embora depois do almoço, né? Só que não almoça, né? Porque estava em jejum por causa da cirurgia. Sim. Mas faz a cirurgia de manhã, vai embora de tarde e a recuperação é muito tranquila. É difícil usar analgésico no pós-operatório. Isso que eu ia perguntar, se tem algum medicamento, alguma recomendação no pós-operatório, doutor? Sempre tem algumas recomendações. Isso varia um pouco de paciente para paciente também. Mas, basicamente, vai tomar um antibiótico para prevenir qualquer infecção. Nós morremos de medo de infecção, né? Sim. Então, a infecção, ela compromete o resultado. A gente sempre toma esse tipo de cuidado. E uma medicação anti-inflamatória, né? Além dos cuidados de usar gelo nos primeiros momentos de pós-operatório, fazer uma compressa sempre gelada para evitar um pouco o inchaço, o edema. É possível fazer um pouco de drenagem linfática, ajuda bastante também nesse inchaço, né? Mas 48 horas, 72 horas depois da cirurgia, esse paciente já está, na maioria das vezes, dirigindo, já está indo para o supermercado, ele já está levando uma vida mais fácil, mais trabalhando. Simples. Trabalhando, se não tiver esforço físico, dá para trabalhar. Se for um trabalho mais tranquilo, mais calmo, um trabalho de escritório, né? Sem problema nenhum. Perfeito. 3h21 aqui na CBN Joinville. Doutor, para a gente já encaminhar o final do nosso bate-papo aqui no hashtag CBN, para quem pensa em fazer a cirurgia, seja por uma questão estética ou para melhorar mesmo a respiração, começa por onde? Quais são os procedimentos até chegar no centro cirúrgico, doutor? Começa com a consulta. Com a consulta, né? Procura um médico da confiança e tal. Conversa um pouco sobre os objetivos, os teus desejos em relação à cirurgia. Se você está pensando numa cirurgia mais do ponto de vista de melhorar a sua respiração funcional, ou se tem o desejo também de mexer um pouco nessa parte estética. São feitos os exames pré-operatórios, são feitos os exames de imagem do nariz. Se for mexer na parte estética, né, for pensar na parte estética, até algumas simulações no computador nós fazemos. O paciente vai ter uma ideia do que pode ser o resultado da cirurgia dele, né? Começa por isso. E, claro, faz toda essa avaliação anestésica, os exames laboratoriais, sangue, urina, né? Marca-se a cirurgia é feita e vai embora no mesmo dia, não precisa dormir no hospital. Depois é só o pós-operatório e a comemoração. E aí você olhar no espelho para ver se ficou bom ou não. E se acostumar, né? Se acostumar com o nariz novo, né? Doutor, você falou que a cirurgia é muito simples, né? Mas ela é feita, ela é minuciosa, né? Por conta porque o nariz é um órgão pequeno, né? Enfim, né? Quanto tempo demora exatamente o procedimento cirúrgico? Dá para falar em minutos ou demora perto de 1 hora? Um pouco mais, talvez? Não, assim, antigamente as cirurgias, elas até eram mais simples do que hoje em dia. Porque
hoje, com essa necessidade de você dar força para o nariz e não aceitar simplesmente um nariz bonito, mas que não funcione, a cirurgia realmente deixou de ser simples, ela é extremamente complexa. Eu diria, talvez, uma das mais complexas das cirurgias plásticas, assim, mesmo, sabe? doutor? Das cirurgias, tanto na otorrino como na plástica. Ela é extremamente complexa, ela é extremamente delicada, mas essa complexidade, essa delicadeza não traduz-se num pós-operatório ruim, né? Mas são cirurgias longas. Basicamente, não querendo assustar ninguém, a gente parte aí de uma cirurgia de mais ou menos 4 horas. É mesmo, doutor? Para quem imaginava 50 minutos, 1 hora, de repente... Não, elas são longas e existem algumas particularidades, porque se você não tem mais a cartilagem do próprio septo do nariz, porque o nariz já foi operado, porque essa cartilagem é muito fraca, às vezes você não tem o material suficiente para dar estrutura para esse nariz. E a gente tem que buscar cartilagem em outro lugar. Esse outro lugar pode ser a própria orelha do paciente ou pode ser até um pedaço de costela. Então, muitas vezes nós temos que tirar uma costela primeiro para depois começar a cirurgia do nariz. E esse procedimento demora também, né? Demora. Assim, quando tudo dá certo, é mais rápido, né? Perfeito, perfeito. Mas é uma cirurgia de muita delicadeza, eu diria assim que é uma cirurgia bastante artesanal, assim, né? Nós nos sentimos artistas nessa cirurgia, sabe? É mesmo, doutor? Porque cada nariz é único, a cirurgia nunca é igual. E eu diria que a beleza dessa cirurgia é justamente isso, essa, né? Ela nunca é igual. Cada paciente tem um planejamento próprio, cada cirurgia tem o seu tempo, né? Tem a sua arte, digamos assim, né? Perfeito. A arte de ser médico, né, doutora? Pois é, isso, né? mas na rinoplastia eu acho que a gente se sente um pouco mais artista, sabe? Bacana. Mas eu sou um apaixonado para falar, né? Bacana. E fala com muito conhecimento, com muita propriedade aqui para o ouvinte da CBN Joinville. 3h24, conversamos aqui na CBN com o Dr. Anderson Merkley, falando sobre nariz, né? As complicações, de repente, com a chegada da idade, né? De repente o nariz acaba não tendo aí a mesma potência, digamos assim, né, doutor, do que quando a gente era jovem, e também ampliando o assunto, falando sobre cirurgia pós-operatória do nariz aqui na CBN Joinville. Registrando também a presença do Dr. Vladimir Kumere, acertei seu nome, né, doutor? Sim, né? Sim. E também da Vitória, social media do Instituto Reage, pessoal presente aqui no estúdio da CBN Joinville, como todas as quartas-feiras, agora nesse novo horário, das 3 até as 3h25 da tarde, aqui na CBN. Doutor, muito obrigado pelo bate-papo. Volte sempre para falar de nariz aqui na CBN Joinville, doutor. Um grande abraço. Eu que agradeço, sempre às ordens. Valeu, muito obrigado. Agora são 3h25 aqui na CBN Joinville, vamos ao intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta.